Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vicente Ferreira, professor de filosofia, segundo ano EJA, Escola Estadual Augusto Barbosa. Espero que vocês estejam com saúde, com muita paz, né? Começando a semana com os estudos aí filosóficos. Semana passada, tinha começado as aulas com vocês e pedi que vocês se empenhassem mais na semana 1, 2 e 3, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades. Gostaria muito do retorno de vocês, né? Pode me chamar no privado, pode me encaminhar as dúvidas, pode me encaminhar foto das questões feitas. Gostaria muito de vê-las, viu? E vou dar uma explanada aqui breve aqui na semana 4. Eu gostaria que vocês estejam fazendo, né? Hoje e amanhã, né, que nós temos aulas. Então, o eixo temático é conhecer, né? Tema: verdade, dogmatismo, ceticismo, pragmatismo e criticismo. Olá, estudante. Desde a infância, acreditamos que o mundo existe, que tal como percebemos e tal como nos ensinaram, que ele é. Deus, como você nasceu, seus pais, seus avós, seus tios, te mostraram o mundo, né? Da forma que ele é, da forma da percepção deles, da forma que a sociedade conviveu até aquele exato momento. E a sua crença que você vem levando. Essa crença nos permite, por exemplo, interpretarmos a realidade, organizarmos nossa economia, criarmos nossas instituições sociais e políticas, acreditarmos que o mundo pode ser modificado por nós e também que ele é explicado pelas religiões e ciências e que é representado pelas artes. Acreditamos que os outros seres humanos também são racionais, pois graças à linguagem trocamos ideias e opiniões. Então, nós não somos como os animais, nós somos racionais, né? Trocamos ideias, você me ouve, eu te ouço, às vezes discutimos, brigamos, mas podemos chegar a uma conclusão ou não, né? Você tem uma opinião, eu tenho a minha, e vivemos numa sociedade. Porém, o que se assegura que os conhecimentos sobre os quais nossa crença se apoia são verdadeiros? É um questionamento. Qual é a garantia de que nosso conhecimento não passa de um engano, de um erro, de que nossas opiniões são falsas e não correspondem à realidade? O que te garante, o que tudo você sabe, o que foi te ensinado, passado para você, é real? É real. O que carimba esse passaporte para a vida? O que te oferece de segurança que o que você crê é real, que o que você faz é real, onde estamos aqui é real, que você veste uma roupa para não andar nu na rua. Por quê? Por que existem essas regras? São reais? De onde vieram essas regras? O que é verdade? Esta é uma busca fundamental e constante da filosofia. Nossa ideia de verdade foi construída ao longo dos séculos, com base em 3 concepções diferentes, cujos conceitos nos vêm da língua grega, da latina e hebraica. Em grego, verdade diz aletheia, e significa o não esquecido. Para Platão, é aquilo que se mostra ou manifesta nos olhos do corpo e do espírito. É aquilo que se vê, que se fala, que se pensa, que se pega, que se torna. O verdadeiro se opõe ao falso. Assim, a verdade é uma manifestação da realidade. Sendo assim, o verdadeiro é o ser, o que algo realmente é. E o falso é o parecer, o que algo parece ser, mas não é. A verdade é aquilo que é. O falso é aquilo que parece que não é. Para você. O que te passaram. O que a sociedade nos impôs. Quando eu falo você, é para você, para mim, para todos nós. Em latim, verdade
se diz veritas, significa precisão, ser preciso, exatidão, e rigor de um relato. O verdadeiro se refere, portanto, à linguagem como narrativa de fatos reais, aquilo que se pode provar. Sendo assim, seu oposto é mentira ou falsificação, aquilo que não se pode provar. Em hebraico, verdade se diz emuná, que significa confiança. Nessa concepção, verdadeiro é aquilo que tem credibilidade. A verdade, nesse sentido, se relaciona com a presença, a cumplicidade de alguém, seja Deus, seja o ser humano, e com a espera de que promessa ou pacto se cumpra. A concepção de verdade que circula hoje em nossa sociedade é uma síntese das três concepções acima citadas. Nossa concepção de verdade abrange o que é a realidade. É o que buscamos todos os dias. O que foi, os acontecimentos do passado e o que será, as ações futuras. O problema da verdade, ou melhor, a verdade como problema, foi tratada por duas correntes filosóficas importantes, o ceticismo e o dogmatismo. O que é dogmatismo? Ao longo da história, o dogmatismo assumiu diversos significados, inclusive pejorativos. No entendimento geral, é dogmático o conhecimento imposto, sem que se prove sua verdade ou se discuta sua validade. Então eu chego e imponho para vocês, isso é verdade. Eu não provei nada e vocês vão acreditar em mim. Dogmatismo. Na filosofia, pode significar também a crença de que é possível alcançar verdades absolutas, ou ainda a busca pelo conhecimento que ultrapassa as faculdades de conhecer da razão. Porém, o estranhamento e a dúvida diante das coisas que irá romper com o pensamento dogmático. O termo dogmatismo surgiu ainda na antiguidade para demarcar uma oposição ao ceticismo. Assim, os filósofos dogmáticos eram os que definiam sua opinião sobre todos os assuntos, enquanto os céticos não a definiam. Um dos primeiros filósofos a utilizar o termo desse modo foi o Sexto Empírico, um cético pirrônico que teria vivido entre os séculos 2 e 3. Para ele, eram dogmáticos todos os que não eram céticos. Dê uma lida no texto, dê uma refletida, dê uma pesquisada na internet, me pergunte, me mande áudio, podemos trocar ideias, viu? Não fique com dúvidas. O que é ceticismo? É uma corrente filosófica fundada pelo filósofo grego Pirro, 318-272 a.C., caracterizada essencialmente por duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. A palavra ceticismo vem do grego skepsis, que significa exame, investigação. Atualmente a palavra designa aquelas pessoas que duvidam de tudo e não acreditam em nada. Vocês já pararam para pensar? Várias pessoas que são assim. Duvidam de tudo, não acreditam em nada. Tudo tem um porquê, né? Por que isso, por que aquilo? Será que é mesmo? Já paramos para pensar se é? Podemos afirmar que o ceticismo defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma. Mantém uma postura de neutralidade em todas as questões. Questiona tudo o que lhe é apresentado, não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Aqueles que se estejam dispostos a aceitar essas condições seriam capazes de alcançar a epoche, que consiste em não emitir opiniões sobre qualquer tema. Em seguida, entramos no estado de ataraxia, despreocupação, relaxamento, e somente assim poderemos viver a felicidade com a renúncia de qualquer condição de certeza.
Então ficamos na dúvida. Aí temos a felicidade. Vimos até aqui que o ceticismo e o dogmatismo são duas correntes filosóficas opostas. Mas não existem mais oposições na filosofia. Por exemplo, aquela que existe entre o pragmatismo e os críticos. Vejamos de que se trata. Pragmatismos e o criticismo. O que é pragmatismo? É uma palavra derivada do grego. Pragmáticos significa o que é o próprio da ação. O próprio da ação. O que é eficaz. A ação que se faz. O que se faz. O que deve fazer. O pragmatismo propõe que o raciocínio siga caminhos similares aos da ciência, priorizando observação de fenômenos, testes, formulação de hipóteses e revisão de teorias. Para o pragmatismo, não existem verdades absolutas. A marca do verdadeiro é a verificabilidade dos resultados e a eficácia de sua aplicação. Essa concepção de verdade está muito próxima à teoria de correspondência entre coisas e ideias, para a qual o resultado prático, na maioria das vezes, é conseguido porque o conhecimento alcançou as próprias coisas e pode agir sobre elas. William James foi o primeiro filósofo que registrou o uso do termo em 1898, acreditando o autor Charles Sanders Peirce. O termo pragmatismo passou a ser usado por Peirce a partir do ano 1905 para nomear sua filosofia. Ele alterou o termo original, pragmatismo, pois os jornais literários usavam de maneira desaprovada pelo autor. O que é criticismo? É uma doutrina filosófica que nega todo conhecimento cujos fundamentos não tenham sido analisados, elaborados filosoficamente, ou-se como uma metodologia ao racionalismo e ao empirismo, que há séculos dividiam os estudiosos sobre a maneira pela qual o conhecimento é adquirido. Kant defendia que o conhecimento é resultado da interação entre o objeto de estudo e o sujeito. O que você está estudando e você. Para ele, os indivíduos possuem um conjunto de conhecimento, a priori, que são anteriores a experiências, e conhecimentos resultantes de experiências chamadas de posteriores ao seu conhecimento. Insatisfeito com ambas as doutrinas e inspirado pelas ideias do empirismo, David Hume Kant demonstra que o conhecimento é adquirido por meio da interação entre o objeto e o sujeito e tem como ponto de partida o interesse do indivíduo entre aprender sobre o objeto, ou seja, Kant coloca o sujeito como peça principal em um processo de conhecimento. Diferente da perspectiva ceticista, Kant acredita na possibilidade do conhecimento, mas defende que o indivíduo tem um conteúdo sensível dentro de si, a partir do qual ele capta e interpreta informações. Isso significa que um pensamento não pode ser explicado com elementos externos do indivíduo, mas deve ser relacionado com o próprio funcionamento de sua mente, ao compreender a relação entre o sujeito e o conhecimento, colocando o indivíduo como peça central dessa relação. Kant promove uma revolução na maneira de entender como processos de aprendizagem acontecem. Essa mudança de perspectiva ficou conhecida como Revolução Copernicana, numa referência a Copérnico, que revolucionou a ciência ao mostrar que não era a Terra o centro do universo, mas o Sol. Estudaremos um pouco sobre Kant e sua teoria nas semanas 5 e 6 desse PET. É um resumo breve, de que é verdade, o que acreditamos em ser o ceticismo, pragmatismo, dogmatismo. Reflitam. Leiam uma vez, duas, três, não entenderam? Me pergunte.
vamos fazer uma pesquisa na internet, vamos buscar o conhecimento. Ele não está pronto, o conhecimento não está em mim, não está aqui. Nossa, o professor Vicente, ele está ali, ele sabe isso, ele sabe aquilo. Não, eu estou aqui com vocês. Independentemente da idade, independentemente do grau de instrução, somos todos iguais. A percepção sua, a percepção minha, completaremos uma ilusão talvez, ou uma realidade talvez. Você traz um pouco e junto um pouco que eu tenho, transformamos tudo em educação. Viu? É um prazer estar com vocês. Nossas aulas são pouco tempo, mas estou aqui à disposição, viu? Deixo-me à vontade, meu celular está à disposição para vocês entrarem em contato. E gostaria muito que vocês fizessem a atividade da semana 4. Vamos utilizar a aula de hoje, de amanhã. E os que não terminaram das outras semanas, já prepararem para a gente não ficar atrasado. Valeu, pessoal. Tenham uma ótima noite. Aguardo vocês, viu? Marcando presença.